Eu fico feliz com a oportunidade de compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre a situação da pandemia que estamos vivendo. Se você está ouvindo esta mensagem ao vivo, você sabe muito bem que estamos vivendo durante a crise do coronavírus. Se você assistir em forma de gravação mais tarde, pelo menos você pode lembrar claramente do contexto que estamos vivendo agora em maio de 2020. Em outras mensagens, nós temos considerado outras lições de uma pandemia. A importância de prevenção e aplicando isso espiritualmente, a importância de evitar o pecado em nossas vidas. Também temos falado sobre a necessidade de evitar contaminação, a preocupação de não levar para outras pessoas uma doença que pode apagar a vida da pessoa. E no mesmo sentido, pensando espiritualmente, de não conduzir outras pessoas a participar de pecados, doutrinas falsas ou práticas erradas que podem levar a pessoa à perdição. Agora, nessa terceira mensagem, eu quero falar sobre tratamento e como o plano de fundo da pandemia do coronavírus serve para nos ensinar coisas importantes no sentido espiritual. Sobre coronavírus que estamos vivendo hoje. Esta semana mesmo eu pesquisei sobre a questão de vacina, alguma coisa para ajudar. E o que dizem no site oficial da Organização Pan-Americana da Saúde, que está ligado à Organização Mundial da Saúde, é que até o momento não há vacina nem tratamento específico, somente tratamento de sintomas. E aí eles comentam sobre o que pode ajudar em alguns casos, mas o ponto, quando se trata dessa questão do coronavírus, não há vacina ainda. Mas nós estamos falando hoje sobre lições mais importantes do que a questão de um vírus que ameaça a vida física da gente. Essa pandemia do coronavírus apresenta oportunidades para refletir sobre assuntos espirituais, especialmente sobre a pandemia do pecado. Se tratando do coronavírus, falam sobre qual porcentagem da população tem sido afetado diretamente, qual porcentagem já pegou o vírus, ou qual porcentagem morreu por causa do vírus. Quando se trata do pecado, nós não tratamos de porcentagens. Tratamos da totalidade, que todas as pessoas responsáveis por seus próprios atos já pecaram contra Deus. Já, nesse sentido, foram infectadas com uma doença que leva à morte espiritual. Uma vez infectados pelo pecado, nós devemos buscar o tratamento. Prevenção não deu certo, vacina não há. Mas agora, qual tratamento existe para lidar com esse problema real de pecado em nossas vidas? Quando se fala de vacina, como já comentei, não há vacina nessa questão da pandemia que estamos enfrentando agora, por enquanto, pelo menos. Médicos, cientistas, governos, empresas estão tentando desenvolver vacinas e, francamente, nós esperamos que consigam, porque isso pode ser uma maneira do homem usar a inteligência que Deus deu para poder salvar vidas. Mas não há vacina contra o pecado. Isso acaba afetando todos. Diz Romanos capítulo 3, nas palavras do apóstolo Paulo, versículos 22 e 23, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há distinção entre judeu e gentil, ele está dizendo. Não importa a sua nacionalidade, você já participou do pecado. Se você já é uma pessoa responsável por seus próprios atos, você já pecou. Então é uma coisa que afeta todos nós, não apenas uma certa porcentagem da população. E não existe vacina para completamente prevenir o pecado em nossas vidas. O único remédio que existe para nós vem na pessoa de Jesus Cristo. Ele oferece para nós e para todos nós o mesmo remédio que dá a esperança de nos livrar dessa doença fatal. Diz Romanos capítulo 6, versículo 20 a 23, porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram?
somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O remédio que Ele apresenta para nós vem por meio de Jesus Cristo. Dom gratuito de Deus. Um tratamento que Ele oferece para pessoas que não merecem e não têm condições de pagar. Mas assim, oferecendo para nós o remédio. O único remédio veio na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. João 3, versículo 16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para isso. Veio para oferecer para você e para mim a esperança da salvação, mesmo sabendo que nós éramos culpados de pecados contra o nosso Criador. Jesus oferece esta salvação para todos os pecadores. E Deus deseja que todos aceitem esse remédio. Paulo escreveu para Timóteo, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele deseja que a mensagem de Cristo seja pregada no mundo inteiro, justamente porque ele deseja a salvação. Mas, mesmo ele desejando a salvação de todos, nem todos são curados. A existência de um tratamento eficaz não garante a recuperação de uma pessoa contaminada. Mesmo se nessa batalha contra o Covid-19, mesmo se alguém conseguir descobrir ou desenvolver um tratamento eficaz, vai servir somente para as pessoas que recebem esse tratamento. A pessoa precisa procurar e aceitar o remédio. Deus oferece o remédio para todos, mas Ele não obriga ninguém a aceitar o tratamento. Deus só opera em pessoas que creem nele. Inclusive, um dos ensinamentos fundamentais das Escrituras é a necessidade da fé, de confiar no Senhor. Não somente crendo em termos intelectuais que eu creio que existe um Criador, ou eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas uma fé que se demonstra na nossa confiança no Senhor. Por isso que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Agora a confiança é que Ele de fato cumpre a sua palavra, cumpre as suas promessas. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo fala sobre a importância da mensagem revelada nas Escrituras. Porque ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a única maneira. A única maneira que nós vamos chegar ao Pai é por meio de Jesus. E para chegar a Jesus, nós precisamos da palavra revelada que nos leva à fé. Quando falamos sobre a fé que leva à salvação, devemos entender que se trata de uma fé ativa e obediente. Não é apenas um entendimento intelectual. Não é apenas acreditar de forma superficial em alguns fatos, mas uma fé que se transforma em atos de obediência. Tiago, capítulo 1, começando no versículo 22, Tiago disse, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante,
esse será bem-aventurado no que realizar. Ele deixa bem claro aqui que a fé precisa ser posta em prática. Se não acreditamos ao ponto de agir, a nossa fé é inútil e vã. No segundo capítulo da Epístola de Tiago, ele continua com mais alguns comentários sobre a necessidade de uma fé ativa e obediente. Ele disse no versículo 14 do capítulo 2, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? E depois no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. No versículo 20, ele pergunta, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? E encerra essa parte do argumento no versículo 24, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. É claro que Tiago não está falando aqui de obras de mérito, porque nós não temos como merecer a salvação. Nós não temos como pagar a dívida enorme do nosso pecado. Porém, seria uma doutrina completamente errada dizer que a fé não envolve nenhuma obra de obediência ou de serviço. A fé que leva à salvação é uma fé ativa, uma fé obediente, uma fé que faz o que o Senhor manda. Então, o que a verdadeira fé faz? No resto desta mensagem, eu quero dividir em duas partes. Eu quero primeiro tratar da questão do que é necessário para a salvação de uma pessoa que reconhece seu pecado, mas nunca recebeu o perdão do Senhor. E depois eu quero tratar da situação de uma pessoa que já foi perdoada, já foi salva dos seus pecados do passado, mas cai de novo no pecado. Então são dois aspectos de tratamento. Primeiro, quando se trata de uma pessoa que nunca recebeu a salvação, essa pessoa precisa confessar Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, Paulo disse, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Agora, seria errado tratar isso como algo simples e superficial, que simplesmente falando que eu creio, que automaticamente ganha a salvação. No contexto de Romanos, no contexto do Novo Testamento, nós entendemos que confessar Jesus é muito mais do que isso. É uma confissão que muda a vida, uma confissão que coloca a vida em risco. Paulo mesmo e muitos outros perderam a sua vida por causa da fé confessada. Mas se não confessar a fé, se não tiver coragem de admitir nossa fé diante dos outros, Jesus não vai nos receber na presença do Pai. Nossa fé precisa ser uma fé ativa e uma fé que nós assumimos publicamente. Agora, além de confessar, nós precisamos também nos arrepender. Desta vez eu quero mostrar algumas palavras de Jesus. Em Lucas capítulo 13, Jesus estava entre os judeus que sabiam de algumas coisas terríveis que tinham acontecido, talvez pouco tempo antes. Aí ele fala sobre esses acontecimentos. O contexto aqui, do começo do capítulo, naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Esse foi o contexto que levou a este comentário de Jesus. Então Jesus lhes disse, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão.
precisamos confessar a nossa fé e demonstrar uma mudança de atitude. O arrependimento, a decisão de não viver mais como escravos do pecado, mas nos entregando para servir de fato o nosso. E com esta decisão de servir o nosso Senhor, o que mais que a verdadeira fé vai fazer? A pessoa que acredita de fato na palavra de Jesus Cristo vai receber o batismo para perdão dos seus pecados. Atos 2, versículo 38. Pedro respondeu à pergunta do povo lá no dia de Pentecostes e disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E agora, o que está esperando? Agora são as palavras de Ananias, que falou para Paulo, ou Saulo, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados invocando o nome dele. E o próprio Jesus disse em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É triste observar no nosso mundo religioso que pessoas têm dedicado horas, semanas, anos da vida a discussões para negar a necessidade do batismo para o perdão dos pecados, contra afirmações óbvias, claras, dos apóstolos e do próprio Jesus Cristo. Muito mais dedicação a argumentar contra a palavra do que seria necessário para cumprir a palavra dele. O batismo não é uma coisa difícil. Não é uma obra de mérito. É algo onde deixamos Deus agir, deixamos Jesus lavar os nossos pecados para realmente entrar em comunhão com Ele. A pessoa que tem verdadeira fé vai receber o batismo para perdão dos seus pecados. Mas o batismo não é o fim. Interessante que a Bíblia compara o batismo ao nascimento. Jesus falou isso em João 3. Ou a ressurreição para começar uma nova vida. Paulo falou nesses termos em Romanos capítulo 6, por exemplo. O batismo não é o fim, é um começo. Começo de uma nova vida. E da mesma forma que uma criança recém-nascida vai crescer, vai desenvolver habilidades, depois de alguns meses está começando a falar, andar, interagir com outras pessoas logo em poucas das primeiras semanas, primeiros dias da vida. Mas vai crescendo. E para chegar a ser adulto, vai levar uns 20 anos. Um processo lento de crescimento. Não termina com o nascimento, continua por um bom tempo depois disso. E no mesmo sentido, nossa relação com Deus não termina com batismo. Mas uma vez que nós confessamos a nossa fé, nos arrependemos dos pecados e somos batizados, entramos em Cristo, entramos na comunhão com Deus e começamos a vida de serviço a Ele. Por isso, Paulo disse em Efésios 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós devemos viver servindo essas boas obras. E se cair no pecado depois de receber o remédio? Atualmente, médicos e outros cientistas estão estudando a questão do Covid-19, uma questão específica. Se é possível uma pessoa que já sofreu a doença e foi entendida como curada pegar a mesma doença de novo. Ainda não tem uma resposta muito clara a isso. Estão pesquisando sobre essa questão. E nós que recebemos perdão dos nossos pecados, confessando a fé em Jesus, nos arrependendo dos pecados, sendo batizados para a remissão dos pecados, depois, infelizmente, pecamos outras vezes. E se cair no pecado depois de receber esse remédio, tem algum tratamento? Alguma coisa que vai nos ajudar? É possível pegar algumas doenças mais de uma vez? E como falei, estão pesquisando essa questão sobre Covid-19, mas no caso do pecado, não há dúvida. É possível voltar ao pecado. E assim, até perder o que nós ganhamos
pela graça que Deus mostrou para nós. Existe um perigo real aqui. E nós devemos ser cientes desse perigo porque a palavra de Deus avisa de capa a capa sobre essa possibilidade. Diz Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enreder de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Muitas outras passagens ensinam a mesma coisa, mas Pedro é bem claro aqui. É possível a pessoa que já escapou das contaminações do mundo, já recebeu perdão dos seus pecados do passado, já recebeu a salvação neste sentido. É possível perder a sua comunhão com Deus e se colocar numa situação pior do que antes. Então nós enfrentamos um perigo real de voltar ao pecado, de ser dominado novamente pelo pecado e por isso de perder a nossa relação com o próprio Senhor. E se fizer isso, se voltar ao pecado, precisa de tratamento. E quando se trata agora desse remédio, devemos entender que o remédio vem da mesma fonte. O remédio ainda é Jesus Cristo. Jesus mesmo disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não pode ser por meio de outra pessoa ou outra solução. Jesus Cristo é a solução. Jesus é a pedra angular que deve ser a base da nossa fé. Como diz Pedro em Atos 4, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Hoje em dia nós ouvimos muito sobre a questão de respeito e tolerância de religiões diferentes. Eu creio que nós devemos tratar todas as pessoas com respeito, independente da sua fé. Tolerância no sentido que nós não vamos forçar ninguém a mudar a sua fé, tentar obrigar ninguém a mudar, sim. Mas afirmar que todos são igualmente válidos, jamais. A salvação vem exclusivamente por meio de Jesus Cristo. E assim, pessoas que confiam em outras doutrinas, outros sistemas, sejam pessoas que confiam no budismo, ou islamismo, ou judaísmo, ou até que não se importam com nada de religião, não estão confiando em Jesus Cristo, não estão procurando a salvação em Jesus Cristo. E se você se encaixa numa dessas outras categorias que não busca a salvação em Jesus, você precisa conhecer Jesus, examinar as evidências, porque ele de fato é o único que pode oferecer salvação. Então Jesus é o único que pode nos salvar. Mas para a pessoa que já recebeu perdão pelo sangue de Jesus e voltou a pecar novamente, como que funciona essa questão de tratamento? O remédio vem da mesma fonte, mas o procedimento é diferente. O que precisa agora para essa pessoa que voltou a praticar o pecado? Primeiro, precisa de correção. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então nós temos que ajudar um ao outro. E quando percebemos que algum irmão em Cristo caiu no pecado, precisamos agir corrigindo esta pessoa. E essa pessoa precisa se converter. Essa pessoa que pode ser eu, pode ser você. Diz Tiago, capítulo 5, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter,
Saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Ele não está falando aqui sobre o pecador que nunca conheceu Jesus. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, está falando sobre um cristão que se desvia. E quando alguém ajuda a corrigir e trazer de volta, é uma conversão. A pessoa está voltando a crer novamente em Cristo, porque havia abandonado o caminho do Senhor. Esse procedimento de voltar também envolve o arrependimento e oração. Para receber perdão de qualquer pecado, nós precisamos nos arrepender. Em Atos capítulo 8, tem uma história onde Pedro e João, dois dos apóstolos, desceram de Jerusalém para ver novos convertidos em Samaria. Chegando lá, eles impuseram as mãos para dar alguns dons do Espírito Santo para essas pessoas. E um homem que tinha se sustentado como mágico antes, viu isso, ofereceu dinheiro. Ele estava pensando talvez em abrir uma franquia de mágicos em toda parte, porque agora ele viu um poder real, não somente de ilusão e de enganar as pessoas como ele fazia antes. Mas quando ele ofereceu dinheiro para comprar esse dom, Pedro foi super forte nas suas palavras para ele, e olha o que ele disse que era necessário. Ele disse para Simão: não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Arrependimento e oração. Às vezes, nossos pecados podem envolver outras pessoas, ofensas contra outras pessoas que exigem também o arrependimento e uma busca de reconciliação com aquela pessoa, pedindo perdão pela nossa ofensa contra a pessoa. Mas qualquer pecado é um pecado contra Deus. E nós precisamos nos arrepender e orar, pedindo perdão. Ele não falou que precisa ser batizado novamente, que precisa voltar e nascer de novo. Já nascemos, desviamos, e agora para voltar. O arrependimento, oração, uma conversão de voltar para o Senhor e decidir servi-lo. Eu quero encerrar só lembrando de alguns fatos importantes que nós temos visto nestas mensagens, pensando sobre a pandemia como plano de fundo para entender mensagens espirituais. Primeiro, o pecado atinge todos. Não vamos nem falar de porcentagens, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segundo, Deus deseja a salvação de todos. Ele quer que você vá para o céu, como Ele quer também que eu vá para o céu. Ele deseja a salvação de todos. E por esse motivo, Ele mandou Jesus Cristo e mandou divulgar a palavra de Jesus Cristo nesse mundo para oferecer para todas as pessoas a possibilidade da salvação eterna. Cabe a nós, e agora entra a parte de aceitar o tratamento. Cabe a nós procurar e aceitar o remédio que só Jesus oferece. Eu quero agradecer por você tomar o tempo para ouvir esta mensagem, refletir sobre essas coisas. Mas espero que não seja apenas um momento passageiro. Mas como Tiago falou de olhar no espelho e mudar o que precisa mudar. Se você tem percebido que você precisa mudar a sua vida, você precisa confessar a sua fé, se arrepender dos seus pecados, aceitar o batismo para lavar os pecados. Ou se você já fez isso, mas depois desviou da verdade e percebe que precisa voltar, faça isso logo. Todos nós estamos caminhando para o fim da nossa vida aqui. Para algumas pessoas, esse fim vai ser hoje. Para outras pessoas, ouvindo esta mensagem, pode ser que demore anos ou décadas. Nós não sabemos. E não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas sabemos que todos nós seremos julgados por Ele. E por isso,
Devemos aproveitar o momento que nós temos agora para buscar o Senhor e para ser obediente à palavra dele. Que Deus abençoe sua busca da verdade e que Ele dê tempo e condições para você realmente ser obediente, um servo fiel ao Senhor ao longo da sua vida, para um dia entrar na presença do Senhor, para ficar eternamente adorando nosso Criador e Redentor.